Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e estamos aqui começando o nosso podcast, Flavesp Podcast. E hoje nós temos uma alegria de estar participando aqui com o Márcio, ou seja, o mestre Márcio e o mestre Tupi, os dois de capoeira. Boa tarde, Marcião, como você está, velho? Salve, Flávio, muito obrigado aí pelo convite, estou bem, graças a Deus. E agradecer a Deus, né, mais um momento aí, estar junto com os amigos, poder dividir um pouco do nosso conhecimento. Muito bom, mestre Tupi também, tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo, obrigado pelo convite aí. É sempre bom falar da capoeira e desse rapaz aqui do lado, que ele é um rapaz, viu, gente? Rapaz novo. Muito bom, novo, então tá bom. Então, vamos começar, né? Vamos começar falando especificamente do quê? Da capoeira. Marcião, como foi que você começou a entrar nessa arte aí? Que você entrou pra arte mesmo e falou, eu vou pra capoeira. Como foi isso? Explica pra gente. Rapaz, eu era garotinho, assim, eu tinha de 9 para 10 anos, isso em meados de 84, 85, né? Comecei a capoeira porque eu via a capoeira na rua, o pessoal jogando capoeira, fazendo aquele movimento com o corpo, os movimentos bem rápidos, se não acertava, não conseguia esquivar, aquilo me deixava impressionado. Aí eu comecei, poxa, eu quero fazer essa luta, né? Só que perto da minha casa não tinha, né? Morava na periferia ali, não tinha a capoeira. E depois, com o tempo, eu fiquei sabendo que tinha num bairro próximo, né? Só que mesmo assim ainda não tinha condições de bancar, de pagar, né? Depois a minha mãe, trabalhando no sindicato, embaixo era o sindicato, em cima a academia de capoeira, coincidência. E o mestre da capoeira falou com minha mãe, você tem 3 filhos, qualquer dia traz eles para conhecer aí a capoeira, tudo. E minha mãe, sabendo que eu já tinha essa vontade, falou, vai lá conhecer esse espaço do mestre alemão, né, que era o mestre alemão que ministrava aulas lá. Falei, vou sim, que legal. Precisa falar 2 vezes, né? Molecão com aquela vontade de treinar capoeira, de jogar aquela capoeira, de lutar a capoeira também, que a molecada sabe como que é, né? A gente apanhava muito na rua também quando garoto, que brigava, e a gente saía sempre tomando umas pancadas a mais. Se eu fizer capoeira, quem sabe eu vou começar a me defender, né? Porque a garotadinha maior sempre se sobressaía. Aí para evitar isso daí eu falei, poxa, vamos pra capoeira. Fui pra capoeira, chegando lá, no primeiro dia, rapaz, foi uma comédia. Foi eu e o meu irmão Celso. Subimos, né, no local onde era a academia, e o mestre já estava começando a aula. Ele estava já no alongamento, aí se alongando, e aí ele viu a gente na porta, eu e meu irmão, e falou, entra aí. Eu falei, pô, é agora. Eu e meu irmão já entramos direto, já fomos direto aí para alongamento, cara. Já entramos já atrás do pessoal. O mestre olhou para mim assim e falou, não, é pra sentar, é pra entrar e sentar ali, né? Pra vocês assistirem, né? Eu falei, pô, que banho de água fria. Eu falei, cara, mas ele já viu que o entusiasmo estava grande, a força de vontade de querer fazer a capoeira era muito grande. E nesse dia nós assistimos a capoeira, no outro dia de aula nós estávamos lá presentes. Falou, mestre, vamos fazer a capoeira, tá? E começamos a treinar a capoeira com o mestre alemão, então, aqui em São Bernardo, do Grupo São Bernardo, né? Ficava ali próximo da Joaquim Nabuco, em frente ao pronto-socorro central. Ficava isso, ali, muito bacana. Tá. E assim, um espaço legal onde a gente tinha vários momentos bacanas dentro da capoeira, só que a capoeira naquela época já era realmente praticada como luta, a capoeira, né? Então a gente tinha uma trocação mais forte, que é diferente de hoje em dia, que a gente faz um trabalho muito educacional, mas naquele tempo a capoeira exigia isso também, né? A gente se formava capoeira dentro das rodas de capoeira, a gente ia para os batizados, para os eventos. Então eu comecei por aí. Em 85 eu comecei a capoeira. 85. Isso, 85. Esse seu irmão que estava com você, aquele que desenha, não? O Celso, que desenha. Também, o irmão do Marcião também, né, Tupi, você conhece? Conheço, ele é também. Um ótimo desenhista, porque capoeista, Deus o livre. Um ótimo desenhista. É o Celso Para um bom capoeirista, ele é um ótimo desenhista. Nossa, ele é o melhor que eu conheço. Na arte de desenhar. E ele tem coragem de chegar nos lugares e falar assim, que ele que me ensinou a jogar capoeira. Ele fica zoando com os outros. Eu falei, eu que ensinei ele a desenhar. Certo. Né? Não. Eu ensinei. Não. Assim, nem ele, nem eu, né? Mas assim, ele começou a capoeira, mas ficou pouco tempo, né? Não aguentou. Depois veio treinar comigo, ficou pior ainda. Aí que ele não aguentou mesmo. Né? Porque às vezes assim, a gente é um pouco rígido com até com as pessoas que a gente ama, a gente quer que a pessoa realmente treine, e não ficar passando graduação, porque a graduação só vai fazer com que a pessoa seja exigida cada vez mais. Isso foi em 85 que você falou? Que você começou? 84? Que eu comecei foi em 85. De 84 para 85. E aí nessa trajetória sua,
Como é que foi? Você foi, lógico, se especializando, estudando e tal, e aí você começou a fazer as competições. Como é que funciona isso para a gente entender? Então, em 85, quando eu comecei, isso faz 37 anos, né? Tinha várias competições na época, e essas competições eram competições de federações, ligas de capoeira, que tem as competições. Até né? hoje, né? Onde não tem o nocaute, mas nós temos as partes técnicas desequilibrantes, os contatos mesmo com a movimentação, perguntas e respostas. Né? E o campeonato de capoeira era feito dessa forma. Eu participei de vários na época. Né? Então depois aí fui me projetando dentro da capoeira, participando dos eventos com os amigos, recebendo outras graduações, e dentro dessas graduações fui chegando aí a aluno formado, depois estagiário, aluno formado, monitor, professor, contramestre, mestre. Aí cheguei aqui hoje, né? Já com o trabalho com a Capoeira Anastácia. Entendi. Mas eu iniciei dentro do Grupo Capoeira São Bernardo. Né? O Grupo São Bernardo foi fundado pelo mestre alemão, que é aluno do mestre Zé Pereira, que é o mestre Zé da Vox. O mestre Zé da Vox, ele é formado por 2 linhagens de capoeira, Angola e regional. Né? Ele é formado pelo mestre Zé de Freitas e o mestre João Ferreira. Então ele tem essas 2 linhagens, ensinou para o meu mestre, que é o alemão, e ele me ensinou a capoeira. Graças a Deus, eu já tenho alguns formados também dentro da capoeira. Estamos fazendo esse trabalho com a capoeira. Eu faço um trabalho bem focado com a capoeira lúdica, capoeira socioeducativa, resgatando as pessoas dentro da capoeira, né? Tirando as pessoas, garotos, meninos que estão na rua para dentro da capoeira, fazendo trabalhos sociais dentro da área, né? E o mestre Tupi começou como? Cara, Como foi seu começo? Eu comecei, eu tinha 10 anos em 88 para 89. Aí, mesma coisa. Acho que a gente já conversa aqui, todo capoeirista parece que nasceu duro, né, bicho? Que é a arte marcial mais barata que tem, até hoje. Eu falo isso porque eu vivo isso, dou aula em ONG, dou aula em escola, dou aula em academia, são diretrizes diferentes. E quando eu comecei foi a mesma coisa. Eu ia numa sede lá perto da igreja, lá perto onde eu moro até hoje, no bairro Cooperativo. E aí tinha o Cachimbo e Fumaça, que hoje o Cachimbo ainda está nativa, e o Fumaça parou. E eu comecei a fazer com ele. Aí depois fui passando até chegar onde eu tô, né? Começo de Jabuticaba, e aí do Grupo Macumba. Mas faz um tempinho. Faz um tempinho. Mas quando você fala isso, que você fala que é assim, parece que é o curso mais barato, você acha que tem um certo preconceito, tem um certo... Então, eu vou te falar assim, eu dou aula numa academia hoje que, exemplo assim, são poucos que conseguem segurar, porque lá, exemplo, se você for fazer jiu-jitsu, é 200 e alguma coisa, capoeira também. Em outros lugares, você vai o esporte mais barato. Por quê? Porque ele é muito acessível. E o capoeirista, acho que o mestre vai concordar comigo, a gente tem uma coisa de dar de volta pra capoeira. Você começa a dar no lugar, aí você tem aquele que você sabe que não tem condições, mas tem um talento, e aí a gente ajuda. E geralmente a gente se arrepende, porque esses são os primeiros a parar. Porque, exemplo assim, eu dou aula em ONG, o mestre também dá. Você chega numa ONG e você fala assim, nossa, essa criança tem um talento. Só que acontece, a estrutura familiar influencia muito. Então nem na escola eles conseguem continuar. Chega aí 12, 13 anos, sai. E a capoeira, ela exige muito, não só a capoeira, acho que toda a arte marcial, ela exige uma disciplina. E se ele não tem disciplina em casa, como é que ele vai continuar? Entendi. Então, e todo projeto social, né, mestre? Sim. Todo projeto social tem capoeira. Por quê? É barato. Você precisa de um professor, um birimbau e a força de vontade. Tá. Exatamente. Entendeu? Isso que o mestre Tupi falou é muito interessante. A família, né? Se a família tá junto, incentivando a prática, seja da capoeira ou do esporte, a criança desenvolve, vira um adulto dentro da área esportiva e evita estar no meio da droga, tá fazendo coisas erradas. E se a família não acompanha, e muito pelo contrário, se não acompanha e ainda vai contra, sim, que muitas vezes por conta de religião, algumas coisas assim, vai contra, confundindo a capoeira, né? Porque capoeira veio das matrizes africanas. Por conta disso, muitas pessoas confundem com a religiosidade, sim, com o candomblé e com a umbanda. E não tem, dentro do meu trabalho, eu não envolvo a religião, né? E nem na minha vida pessoal mesmo, minha vida pessoal, assim, eu creio, né? Eu creio em Deus e creio nas atitudes das pessoas. Tá. Não me apego a isso. Então, assim, a capoeira ela não tem um envolvimento direto com as religiosidades. Né? Tem se o mestre de capoeira quiser, sim, levar esse trabalho adiante. Mas não é o meu rumo, o meu e é aqui que a gente fala, né, mestre?
a gente conversa. Quem tem religião é o capoeirista, não é a capoeira. Exato. Tá, entendi. O capoeirista, ele tem a religião, ele é, ou seja, evangélico, católico, senão fica muito restrito a um público só. Na academia que eu dou, tem gente que é da Umbanda, tem gente que é da presbiteriana, tem gente que é, como que é? Eu acho que é a primeira vez que aconteceu. Universal? Não. Congregação? Não, aqueles que eles... Chega lá, hein? Aqueles, onde tiver o tapete lá, eles colocam no chão, eles Islã. Isso. Do Islã. Tá. Nunca tinha acontecido isso comigo. E o cara não fez isso. E eles são muitos assim, correto, né? Sim. A religião é acima de tudo, né? Tá. Então, exemplo, eu vi que ele não tem preconceito nas músicas, não tem nada, entende as letras. Ele é brasileiro, mas a família cultiva essa religião. Eu fico impressionado que eles não têm. E aqui, a gente, um país tão diverso como o nosso, ainda tem um preconceito, é absurdo. Né? É absurdo. E assim, a gente falando, aproveitando o gancho que você falou, até das coisas que tem no meio, né? Também da capoeira, que a gente não entende muito, mas a gente vê, tô falando de mim, né? Sim. Por exemplo, quais são assim as partes que a gente pode falar que tem da capoeira para o leigo que está vendo ali e fala, ó, a gente trabalha com ritmo, a gente trabalha com esse formato, a gente trabalha com isso. Como que funciona isso aí? Você saberia me pincelar assim, em partes, como que funciona a coisa da capoeira em si? Se é dança, se é jogo, se é música, como que é assim, o cara vai começar? Tudo uma coisa só. A capoeira é uma mistura de tudo, né? A capoeira é uma luta misturada em dança, né? Que é dentro da arte também. Certo. Quando você junta a capoeira foi criada pela necessidade de liberdade de um povo, do povo preto, do povo negro. Então, para desenvolver, para que essa luta pudesse ter um desenvolvimento, então foi se criado assim ela em forma de dança. Então ela foi disfarçada em forma de dança para poder ludibriar e camuflar aí a luta, né? Então a capoeira ela é uma luta, mas antes da luta vem a dança. É o que eu trabalho bastante. Primeiro eu trabalho a expressão corporal, que é a dança, os movimentos, para depois a gente entrar na parte da luta mesmo. E tem a luta, sim, a capoeira é luta. E posso dar um complemento mesmo? Por favor. Em cada ambiente, acho que você tem que trabalhar. Por exemplo, eu trabalho numa ONG. Eu não vou ensinar uma capoeira tão pegada. Eu vou ensinar uma capoeira mais com coordenação. Para a gente os dois ser formados em educação física, a parte pedagógica ela é muito importante. Então, exemplo, a gente trabalha de uma forma... porque assim, a criança de periferia, principalmente no Brasil, a autoestima dela é muito baixa, cara. E geralmente aquela criança que tem um desenvolvimento motor absurdo, na escola é chamador de imperativo, e chega no espaço desse, ela se encontra, porque ela não é boa em nada. Só que chega lá, se você souber direcionar direitinho, como ele faz muito bem isso, direcionar direitinho, ela vê que ela é importante na sociedade. E através disso, ela se sente importante e ela melhora em outras coisas. Entendi. Então, a gente usa a capoeira como ferramenta de transformação. Eu falo sempre isso. E eu acho que a gente conversa muito, né? A gente dá um foco no que é a energia da criança, focando ela dentro do que ele precisa, dentro da escola, dentro do seu convívio social, né? Então a capoeira é uma ferramenta, é um veículo condutor dos princípios de cidadania, onde ele vai resgatar valores da cidadania. A gente não foca só a capoeira. Antes da capoeira vem o ser humano. Então a gente foca primeiro o ser humano, nessa formação dele como garoto, respeitando os conhecimentos que ele traz, respeitando, como eu já disse, a religiosidade dele. Não tem, né, esse desrespeito dentro da capoeira. Graças a Deus a gente consegue trazer eles para dentro da nossa arte através do lúdico. Estamos falando da criança, né, no campo educacional. Essa parte pedagógica a gente usa bastante dentro das ONGs, das escolas, e nas academias a gente tem um trabalho capoeirístico também, mas nem por isso a gente deixa de resgatar também a parte de cidadania, que é muito importante. Primeiro vem o ser, para depois ser a capoeira, né? Não adianta fazermos um clã de capoeiristas bons sem uma perspectiva de crescimento, de ajudar o próximo, de estar compartilhando o que aprendeu de uma forma que seja benéfica para ele e para os outros, fazendo ao contrário, né? Então não é interessante para nós dentro da capoeira fazer isso. É que a capoeira realmente é para resgatar esses princípios que eles se perdem dentro da sociedade. Infelizmente está se perdendo muito. E com a pandemia também, nessa parte motora, se perdeu total. Você vê que as crianças voltaram totalmente perdido, não consegue bater figurinha, estão batendo na mesa antes de acertar a figurinha. Não consegue mascar chiclete e andar de bicicleta. Entendi. A coordenação motora tá... E assim, ela
Perdeu muito. A gente fala que a capoeira é muito camaleão. Exemplo assim, eu dou aula numa academia de luta. Então, eu sou um pouquinho mais árduo lá. Por quê? Porque é um ambiente que exige isso. Eu falo assim, eu converso muito com o mestre assim, cada lugar tem que ser um jeito. Por exemplo assim, eu gosto de uma capoeira calma, eu gosto de uma capoeira bonita, mas se eu precisar ser uma capoeira um pouco mais enérgica, ela vai ter que ser. Vou dar um exemplo, um aluno meu tá dando uma volta lá na praia, só que ele vai na praia, ele nunca viu ninguém lá, ele quer dar umas pernadinhas, só que aquela pessoa vai falar, não, eu vou tirar uma casquinha, porque tem isso na capoeira, testar, faz parte, então ele tem que estar preparado para isso. Entendi, para poder... Entendeu? E isso na vida, né? Eu falo uma coisa que não sou eu, essa frase não é minha não, que é o Hélio Gracie que falava e é verdade, todo ser humano deveria lutar, fazer um tipo de luta. Por quê? Todo animal, ele nasce já lutando, o ser humano é o único que não. Então ele tem que aprender, isso ele vai levar para a vida dele, né? Sim, é verdade. Questão de sobrevivência, né? Sim. E falando isso, assim, outro dia eu estava assistindo sobre desses canais fechados, agora eu não lembro qual canal que é, contando a história do mestre, acho que é Pastinha. Pastinha. Sim. Ele foi um dos precursores, vamos falar assim, aqui no Brasil, seria isso? Isso, Vicente Ferreira Pastinha. Ele foi um dos precursores da capoeira Angola, né? Quando ele praticava capoeira, e também começou a capoeira quando garoto, porque um outro garoto batia muito nele, e um mestre de capoeira, com o nome Bentinho, ficava observando ele. Toda vez que passava na rua, esse garoto mais forte, maior, batia nele. Tá. Ele pegou e falou, poxa, isso não pode acontecer. O mestre falou, isso não pode estar acontecendo. Chamou no caso, o mestre Pastinha, né, que era o Vicente, né, falou, garoto, em vez de você ficar com a cabeça para riba empinando pipa, venha pro meu... Na raia, né, que eles falam na Bahia. Isso. Raia. Aí você venha pro meu casuá, que é a casa, né? Venha para o meu casuá, que eu vou lhe ensinar algumas coisas boas para modo de você se defender. Eu tô falando na linguagem do mais pastinha, para modo de você se defender. Aí você, porque você quer se defender, você quer se defender contra um menino mais forte, mas o que acontece? Você não pode, você é mais fraco, você é franzino, você não vai conseguir. Então, vou te ensinar uma capoeira e enquanto eu estiver te ensinando, você vai ficar aqui e não vai passar na frente da casa dele. Aí ensinou ele e com o tempo ele foi lá e passou na frente da casa do garoto, né? Essa história mais pastinha. E o garoto viu ele chegando, passando na rua e falou, opa, pulou o muro, que disse que fez Satanás, pulou o muro, olhou pra ele e falou assim, rapaz, tava escondido de mim, Tava se escondendo? Aí o pastinha falou, tava sim, tava escondendo de você sim, né? Aí ele falou assim, mas agora você vai ver. Aí ele disse que foi pra cima do mestre Pastinha, tomou uma pancada, tomou duas, uma rasteira, caiu e falou, tu tá vivo, hein? O menino falou pra ele, tu tá vivo, né? Aí toma mais uma, e a mãe do menino do muro, a mãe do menino gostava de ver ele bater no outro. A mãe do menino ficava assistindo quando o filho batia. Nossa. Mas no dia que o menino começou a apanhar, ela viu, ela falou, besta, tu vai apanhar, hein? A mãe falou que ia bater nele porque ele tava apanhando na rua. Aí o Pastinha falou, você vai ver apanhar agora. Essa é a história, um pouquinho da história do mestre Pastinha. Vicente Ferreira Pastinha. Ele é baiano, né? Sim, baiano. E o que o mestre falou, assim, não é que as pessoas às vezes confundem, ele criou a capoeira Angola. Não, ele foi o mais divulgador da capoeira Angola. O cara mais famoso, vamos se dizer. Porque, exemplo, a capoeira que eles jogavam era chamada de capoeira primitiva. Isso. E depois veio aí veio com outro cara que é muito importante para nós na capoeira, o mestre Bimba. Ele organizou, colocou o nome Luta Regional Baiana. Como que é o nome dele? Mestre? Bimba. Tá. Isso, Manuel dos Reis Machado. Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba. E aí, quando o Bimba fez isso, a capoeira Angola, que era a capoeira na época primitiva, porque assim, a capoeira tem várias fases, né? Certo. Por exemplo, a capoeira que vocês veem jogando hoje do berimbau é uma capoeira muito mais atual, mas não era essa capoeira que existia. Tá? Não existia nem, exemplo, berimbau. O berimbau foi o último instrumento que entrou na capoeira, por incrível que pareça. Tá. É muito complexo, assim, se a gente for falar, acho que fica umas 3 horas falando assim, mas para você ter uma ideia, que ela teve várias fases. E o mestre Pastinha foi o cara que mais organizou. Ele organizou demais, tanto que ele foi fazer, né, mestre, apresentações para políticos, como o mestre Bimba viajou para África para jogar capoeira na África, que na África não tinha capoeira, né? Então assim, como a capoeira veio da África? Não, então assim, isso já desmistifica algumas, desmistifica não, palavrinha ruim. O mestre Pastinha foi o grande percussor da capoeira Angola, né? E por divulgador, né, mestre? Divulgador, percussor. Ele que ajudou a divulgar a capoeira dentro
da região ali da Bahia, né? Tá. E dentro dessa divulgação, ele conseguiu então abrir a primeira academia de capoeira não oficializada, é a Academia de Fundo de Quintal, mas ele já começou a organizar um grupo de capoeira, que na época não tinha grupos, a capoeira jogada na rua, né? Não tinha um espaço de treinamento. E o mestre Pastinha começou a se organizar, inclusive com uniformes, colocando uniforme até da cores do time que ele gostava, né? Que era o preto e amarelo, que eram os times do... Oi? Ipiranga. Isso, Esporte Clube Ipiranga, que era Da Bahia lá, né? Da Bahia. Tem hoje. Né? Então, e o mestre Pastinha foi por isso, assim, que ele foi um dos grandes percussores dentro da capoeira, tomou conta de rodas boas ali dentro da região da Bahia, tudo, mas só para fechar o negócio assim, não existe várias capoeiras, existe uma capoeira, né? E dentro da capoeira há uma evolução, né? Veio a capoeira primitiva, capoeira Angola, capoeira regional, capoeira contemporânea, que é a que nós jogamos atualmente, né? Então, essa contemporânea. Isso, e a capoeira está em constante evolução, ela não para de evoluir. Ela tem sempre criando músicas novas, toque de instrumentos. Nós temos a tradição, tem toda uma tradição, mas nós temos sempre uma evolução, a capoeira não para. Né? Muitas vezes o capoeirista para, mas a capoeira não, a capoeira está sempre evoluindo. Então, hoje, assim, nesses vários formatos que você falou, foram usados vários instrumentos, é isso? E hoje tem... Quais são os instrumentos principais, assim, que a gente usa na capoeira? Posso falar? Mas... Pode, com vontade. Berimbau, tem 3 tonalidades de berimbau. Seria o gunga, o médio e o viola, né? E aí tem escola de capoeira que usa o atabaque, 2 pandeiros e um agogô. Isso eu falo mais na capoeira mais contemporânea. Na capoeira Angola, aí tem grupo que usa... Os berimbais são os mesmos, o gunga, médio e viola, cada um fazendo uma função. O atabaque, o tambor, que eles chamam, né? O reco-reco, que é aquele reco-reco que você conhece, só que ele é feito de madeira. Não é aquele do samba, né? Sei. O agogô, tem alguns outros que usam afoxé, não sei se você já viu. Sim. Afoxé. Tem outros que usam até outras coisas, mas depende muito da escola. O que seria a escola? O grupo de capoeira. Tem escola de capoeira. O Messi tem uma filosofia de trabalho, eu tenho uma outra. Ele tem o grupo Anastácio, eu tenho a escola de capoeira Macungo. Então, exemplo, por mais que a gente seja amigo, a gente tem uma linhagem diferente. Tá? De ver a capoeira, de usar uma metodologia diferente. Então, cada escola de capoeira tem. Você vê pelas graduações, exemplo assim, na capoeira não tem uma graduação igual. Tem graduações semelhantes. O mestre usa cordão, eu uso corda. Tem gente que usa cordão, mas as cores da bandeira nacional. Tem outros que usa corda com as cores uma denominação mais africana. Tem gente que já usa uma coisa mais educacional, que é no caso da minha, que eu uso as cores, porque eu dou aula em escola, eu gosto de tirar um pouco dessa questão de religião. Então ela é muito ampla, não é igual uma outra arte marcial, né, mestre? Jiu-jitsu, karatê, que é a mesma graduação. Eu queria muito que fosse, mas acho impossível acontecer na capoeira. Acho impossível isso acontecer. Não tem essa padronização ainda. Dentro das graduações da capoeira, não. Cada escola tem a sua metodologia, né, de segmento de cores, graduações. No caso do mestre Tupi, ele estava falando a corda dele, ele é mestre, a corda dele é preta. Eu sou mestre, a minha corda é branca. Entendeu? E tem outros mestres que a corda é vermelha. E tem outros que é vermelho e branca. Vermelho e branco, então depende muito do grupo. A escolha, né? Isso. A escolha Mas você identificou os grupos, é isso? Não. Na verdade, assim, o primeiro grupo que teve de capoeira, isso eu posso falar porque eu pesquisei muito, foi o grupo Senzala. E o Senzala veio com a corda vermelha, né? E as demais cores para trás. Aí depois de um certo tempo veio o Capoeira Brasil, né? Que colocou também, mas ele colocou a corda preta. Porque, exemplo assim, é uma coisa que os mestres, são 3 mestres fundadores, eles falam que foi eu não lembro a data, não sei se foi no Consciência Negra, alguma coisa assim, que eles quiseram homenagear o negro. E outra coisa, em toda arte marcial, a maior corda, a maior graduação é preta. Então não fica aquele vínculo colado com uma coisa mais, exemplo assim, de religião. Tá? Que nem tem gente que fala que a corda vermelha é dizer o sangue do escravo. Sim. Então é muito de filosofia de escola de capoeira, entendeu? Tem outros grupos maiores que usa cordel, cordão, tem outros que usa corda, mas a maioria das cordas são corda e cordão, branco e vermelho,
corda vermelha e corda preta de mestre, e tem preto e branco de mestre também. Mas não, essas últimas cordas não fugem muito disso que a gente tá te falando, não. Entendi. Agora as demais pra lá e muda um pouco. Muda um pouquinho. Só uma fala referente ao primeiro grupo de capoeira, que foi o Senzala, grupo de capoeira... Que assim, o primeiro que da época foi o Senzala. Isso aí é uma coisa, porque foi os irmãos Flores, né? Sim, mas que você fala aqui da época que sabe que teve o Bimba, já com o grupo. Ah, não, sim, mas grupo, esse nome grupo forte, igual sim. é hoje. Já levou o nome como grupo na instância. Foi na década de 60, se eu não me engano. Assim. Porque já tinha aí o capoeira porque assim, Bimba, perto das outras artes marciais, cara, a capoeira é muito nova. Ela é de que ano, mais ou menos? 1800 é alguma coisa, nós né? somos tem uma ideia, né? Assim. Por aí. Foi logo que vamos dizer, bem antes da libertação dos escravos, né? Dos escravizados, né? Tá. Bem antes. Ah, tá. Porque ali já tinha uma construção da capoeira no meio da mata, tanto é que o nome capoeira vem de mato. Tá. Então esse nome já vem dali. Então já faz um bom tempo. Assim, nós temos poucos registros sobre a cultura afro-brasileira, seja a capoeira, qualquer coisa vem da cultura afro-brasileira, por causa da queima dos documentos, né? Tá. Então há poucos registros que dê pra gente afirmar para você precisamente o ano que nasceu a capoeira, quem foi os percussores, né? Eu esqueço. Então, a única coisa que não pode. Capoeirista gosta de fazer gestos, não tem Deixa eu jeito. tocar a mão na blusa aqui, ó. Porque você estava com a mão presa. Mas é isso. Então, assim, e dentro dos instrumentos também, há uma modificação de grupo para grupo, como ele estava explicando. Tem grupos que usam só, vocês vão acompanhar a capoeira regional, é um berimbau e 2 pandeiros. Tá. Né? Que é a regional de Bimba, a capoeira regional baiana. As pessoas confundem muitas vezes algumas coisas assim, que assim, nós temos uma capoeira regional, mas regional da nossa região. E a capoeira regional baiana de Bimba veio da Bahia mesmo, foi espalhada aí pelo Brasil todo, né? Tá. Mas hoje a capoeira está em todo mundo, não está só no Brasil, não. E vocês falaram de instrumento, mas e pandeiro não entra? Ou eu Tem. não ouvi? Tem também, Pandeiro. né? Tem o pandeiro. Eu te falei. São o gunga, o médio, viola, que é berimbau. Aí vem os 2 pandeiros, o atabaque e o agogô. Eu uso o agogô. Tá. Aí na capoeira Angola eles usam o reco-reco e às vezes o afoxé. E o legal dentro da capoeira é que a gente segue uma hierarquia, um respeito, já desde da roda de capoeira, que já é sinônimo de respeito, né? A gente faz uma roda de capoeira, ali dentro não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, a roda já é para identificar esse ponto, um olhando para o outro, a comunicação é feita o tempo inteiro, todos que estão ali estão interagindo com a capoeira, batendo palma, cantando, tocando, jogando. Tá. Né? Então tem todos esses pontos dentro da capoeira. Tem a hierarquia, né? A hierarquia. E para começar a hierarquia, a gente começa desde no início da roda de capoeira. O primeiro berimbau que toca é o gunga, que é o berimbau da cabaça maior. Os berimbaus, eles são identificados pelo tipo da cabaça. Cabaça grande é o gunga, aí tem o médio e o viola. Também o berra-boi, né? Porque aí pode estar trocando de nome, o gunga vira berra-boi, né? O médio vira viola e o pequeno violinha. Aí vai do grupo para grupo também essa nomenclatura aí. E vocês acham então que hoje é bem divulgada a capoeira, com todos os grupos, com tudo que tem? Muito. Ela entrou em lugares que eu não imaginava. A capoeira cresceu bastante. Ela entrou em lugares assim, em universidades, em lugares absurdos. Tem gente que mora fora, tá num lugar assim, em países que você não imaginava. Ela conseguiu adentrar, então. Sim. Ela é muito aceita, ela é muito rica, né? A gente fala que ela é várias artes dentro de uma arte. Sim. Você toca, você canta, você joga, trabalha essa coordenação motora fina, grossa, tempo de espaço, reação. Ela é muito. Tanto que se você colocar os caras de MMA que luta, muitos caras de MMA se deu bem, porque a primeira parte que ele passou foi por onde? Pela capoeira. Tem uma coisa muito, muito particular da capoeira, o mestre vai concordar comigo. Nós ensinamos tudo para os dois lados. Nas outras artes marciais, o cara pega uma base. Exemplo, lá no boxe, tem uma base ali, ele vai trabalhar aquela base. Eu falo isso porque eu vivo na academia de luta. E a capoeira não. Eu exijo que o meu aluno faça tudo para os dois lados. Logicamente que ele vai ter o lado que ele confia mais. Só que isso vai dar uma facilidade para outras coisas. Sim. Quando você fala os dois lados, é o lado direito e o lado esquerdo? Lado direito e lado esquerdo. Porque assim, você sempre tem um lado que você domina mais. Tá. Não tem jeito. Entendi. Tem jeito. Só que se você consegue... Você vê isso no futebol. O cara que domina chuta para os dois lados, ele vai ter anos-luz na frente do outro que só faz para um lado. Sim, com certeza. Entendeu? Então a capoeira sempre teve isso. Não sou eu que trabalho isso. Acho que todo capoeirista
pega nesse ponto, ó, faz tudo pros dois lados. Você me lembrou um negócio, quando eu era moleque, que eu jogava, eu gostava de jogar bola também, né? E eu sempre era com a direita. E os 2 gols que eu lembro que eu fiz, que foi 2 gols sensacionais, foi de esquerda. Olha só. A bola sobrou, eu dei de bico, assim, de esquerda que sobrou, eu falei, nossa, parecia o Messi Márcio, ele só jogava bola quando levava a bola, tão ruim. Só assim. Era muito ruim. Se eu tirasse do jogo, eu levava a bola embora. Eu levava a bola. Não, mas é bem por aí mesmo. Chutava mais pedra do que a bola. Mas isso é uma particularidade da capoeira. Eu acho que todos, né, mesmo? Todo mundo que ensina, a gente conhece. É assim, tudo pros dois lados. Pros dois lados. Para as crianças mesmo, eu exijo muito isso, pros dois lados. Porque ela vai crescer, isso vai ser bom para ela. Interessante isso. A capoeira ela faz com que a pessoa se conheça, né? Se conheça por inteiro, de dentro para fora, né? Porque primeiro há um autocontrole neural para depois vir o corpo, a parte motora. Então, se a criança ou o adulto está vindo, porque o adulto tem mais dificuldade do que a criança até. Certo. Porque a criança ainda está em sua aprendizagem. O adulto já deixou de aprender. Então, quando ele deixa de aprender, ele vem todo travado. Sim. Mas não significa que ele não consiga. Consegue sim. Consegue, né? Nós trabalhamos com crianças, adultos e idosos. Temos idosos na capoeira. Eu mesmo tenho trabalho. Um de 63. Eu tenho um de 72. Tá ganhando. Não, então, nós temos as pessoas idosas dentro da capoeira, pessoas que vêm para aprender a nossa arte. Porque assim, mas eu não quero, não vai chegar a fazer o mortal? Não vai. Mas vai se satisfazer aquela vontade de estar dentro do esporte, de cantar, de tocar, de movimentar também. Os movimentos podem ser mais suaves. Né? A capoeira não é essa brutalidade que as pessoas às vezes veem. Você chega muitos médicos às vezes fala que a pessoa fala, eu estou praticando capoeira. Nossa, capoeira? A pessoa tem 72 anos praticando capoeira? Não, vai fazer uma natação, vai fazer outra coisa, porque a capoeira é muito... Então assim, mas depende. Ele não conhece a capoeira. Ele viu a capoeira, ele viu. E você ver não é conhecer. É e aí né? você julgar uma coisa, falar que assim, ele estudou medicina, ele estudou capoeira. Então quem estudou capoeira tem prioridade, tem fundamentos para falar sobre isso. Então nós não vamos jamais machucar um idoso. A gente sabe das limitações deles, tanto é porque a maioria dos professores de capoeira deveriam se formar em educação física também, deveriam. Não estou falando que é obrigado, mas deveriam. Eu sou formado em educação física, para conhecer um pouco da anatomia e desenvolver um trabalho dentro de cada perfil do seu aluno, onde não vai lesionar nenhuma parte muscular, não vai romper nenhum tendão, não vai querer forçar um movimento que ele não consiga executar, e isso dentro da capoeira adaptada também. Nós temos pessoas com necessidades especiais dentro da capoeira, né, que precisa ter um cuidado especial, né? Entendi. Não é ser tratado com diferença, mas ter um cuidado especial. E hoje vocês acham assim que tem muito competição, competição, campeonato, é isso? Tem bastante? Tem muita bastante abertura assim para... assim, tá rolando até um que eu achei bem legal, porque exemplo assim, antigamente esse começo falou de liga, tinha bastante, eu nunca participei não, mas exemplo assim, hoje tá tendo mas como que eu posso dizer, ele tá numa roupagem mais legal pra capoeira, tá tirando, porque assim, exemplo, tem os toques, cada toque na capoeira é um tipo de jogo. Então, o cara consegue demonstrar aí dentro do fundamento da capoeira, porque já fizeram campeonato de capoeira que sai muito um pouco, exemplo, vira uma pancadaria sem a capoeira. Porque, exemplo, na capoeira uma coisa que acontece muito, o cara tá te arrebentando ali, tá um sorriso no rosto. Sabe, dando um martelo, esquiva, tá e sorrindo, e faz parte da capoeira, senão o cara gosta de você não. O cara tá quebrando sua costela e tá rindo. Mas faz parte da capoeira. É aquilo que eu falei antes da gente começar. Você não sabe o que o cara tá pensando. Então você tá jogando com ele e eles fizeram um campeonato bem legal. Passou e agora estão fazendo uma seletiva e vai ter de novo. Eu achei muito interessante, por quê? Porque antigamente tem campeonato. O grupo X, a escola X, a escola Y. Não, eles pegaram várias escolas, fizeram lá a seleção, né? E estão tirando 8 caras para disputar, para ganhar um cinturão. Eu achei muito interessante. E cada toque... E tem pessoas, exemplo assim, não tem um jurado só, tem vários jurados. Performance, alegoria, igual, mais ou menos igual a escola de samba. Sim. E pessoas, exemplo, que bem conhecedoras do assunto. Isso ficou legal. E não ficou aquela assim, uma escola X fez, mas os caras que estão lá são todos mestres da escola. Então, de uma certa forma, tem o favorito. Ali não teve, porque são pessoas desconhecidas. Tudo bem que hoje, com as redes sociais, todo mundo conhece todo mundo, né? Se você entrar no Instagram lá, tem um cara com 30 mil seguidores,
60 mil, todo dia o cara posta vídeo de capoeira e sobrevive isso, que eu acho legal. Mas eu achei interessante fazer, porque não deixou sair das raízes. Porque tem uma escola de capoeira que já faz esses campeonatos e coloca o campeonato mundial de uma escola X. Mas como que é do mundial se é de uma escola só? Entendi. Difícil, né? Entendeu? Agora, como tem várias escolas, não tirando o mérito deles, pelo amor de Deus, né? Isso eu acho, todos os caras que ganham são muito bons. Mas você tá entendendo que é diverso. Sim, A capoeira é diversa. Então tá dando oportunidade pros caras. Aí tem um prêmio, em dinheiro, tal, não muito grande, mas eu achei mais democrático. E evita um pouco. Exemplo assim, hoje em dia você tem as rodas de capoeira de rua e o bicho pega. Só que se tem campeonato, o cara fica mais tranquilo. Porque no campeonato o bicho vai pegar. Isso na minha opinião. Porque todo esporte que tem mais campeonato, ele fica mais tranquilo. Você não vê um cara, mas bem menos um cara de jiu-jitsu ou um cara de boxe sai na porrada na rua. Sempre tem né? Sim. Mas você não vê tanto, porque tem o campeonato. Tem campeonato, né? Eu acho que na capoeira tá evoluindo isso. Pela minha opinião, eu gosto muito. Eu acho muito legal. E assim, dentro dos alunos que vocês têm, vocês percebem que há uma... Que nem, por exemplo, eu que dou aula de violão, né? De música e tal. Eu sempre procuro passar um pouco da história também para eles, dos compositores, dos instrumentistas. Sim. Muitas às vezes tem dos alunos, aprendizes, eles têm essa curiosidade, né? Na capoeira também tem isso, de saber de onde veio, como que é, quem fez, por que fez, como fez, tem isso. Mas acho que depende muito do aluno, né, mestre? Depende do aluno, depende do mestre também, porque o mestre tem que aguçar isso no aluno, ele tem que incentivar o aluno a gostar, né? Porque assim, o mestre, a pessoa que está, seja mestre ou professor, em qualquer área que seja, ele tem que amar o que faz. Entendi. Né? O aluno, ele vai gostar, mas você tem que amar. Porque você amando, você vai passar de uma forma legal, você vai estudar várias formas de atingir o seu objetivo, né? Contemplando, então, assim, a necessidade do aluno. Mas quando o aluno essa pessoa vem para a sua academia, vem para a roda de capoeira ali, começa a conhecer... Já bateu caindo. Eu já fui de novo, eu estou quase fazendo um samba de roda aqui. A capoeira, o aluno quando chega na capoeira ali, ele tem a necessidade dos movimentos, ele quer se movimentar, principalmente, vamos falar de crianças, adolescentes, quer se movimentar, quer pular, quer correr, quer sentir, extravasar as energias, porque é isso mesmo que o mestre Tupi falou alguns minutos atrás. É o garoto mais que os outros dizem que é hiperativo. Não é que é hiperativo, é acúmulo de energia mesmo. Fica ali dentro de casa preso, ou então tá sempre sendo condicionado a fazer a mesma coisa. Só videogame, quando vem para um lugar, ele começa a se soltar, tá dentro de uma sala de aula presa e fica ali. Quando ele sai da sala de aula, ele sai que nem um doido, né? Ele sai, né? Então, assim, nós buscamos desde os fundamentos principais, nós trabalhamos a capoeira como movimento, como luta, como expressão corporal. Nos âmbitos escolar, nós trabalhamos a capoeira como expressão corporal, não como luta, né? Tá. Claro que se durar uns 5 anos aí, dá pra gente, 5 anos não dá até menos, né? Tô brincando, mas assim, se a gente fizer aí uns 2 anos, uma equipe legal, dá pra gente fazer um pouquinho da luta capoeira e não agressividade dentro da capoeira, que é diferente. A gente lutar capoeira não quer dizer que a gente seja agressivo, que a gente vai machucar o colega, né? Nós podemos marcar vários pontos do corpo com chutes, encostar, podemos fazer vários desequilibrantes sem machucar o seu adversário, e aí ele aprende a parte mecânica da capoeira. Mas essa parte dos fundamentos da capoeira, nós entramos assim que a gente vê que ele está preparado para receber esse conhecimento, mas a gente vai preparando eles para não desestimular, para não ficar que nem dentro de uma sala de aula, porque os fundamentos da capoeira, quando a gente vai colocar, a gente tem que colocar desde o início, e a história da formação do povo brasileiro, né? Então, quando você entra na história da formação do povo brasileiro, que é a cultura afro-brasileira misturada aqui, né? Afro-brasileira, já misturei. Com a cultura afro-brasileira, então a gente já entra desde a formação do Brasil aqui, colônia, e vai entrando nessa história. Então fica um pouco cansativo. A gente vai resumindo essa história para que não fique tão maçante. E aí, mais para frente, se ele realmente se interessar, ele vai buscar, né? E tanto, hoje em dia é muito mais fácil para eles aprenderem do que quando era no nosso tempo. No nosso tempo tinha que ficar lendo livros, procurando, pesquisando. A música era uma briga. Porque, exemplo, hoje você coloca na internet, já aparece até a letra. Sim. Na nossa época, você não tinha, só o mestre. E pra ele te emprestar aquela fita? Aquela fitinha que ele tava rodando o dedo. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu ficava do lado do aparelho com um caderno.
Anotando. Aí vinha, mano, aí tinha que esperar voltar tudo a música pra pegar o resto. Entendi. Isso levava mesmo pra escrever uma música. Sim. E aí, isso via muita gente cantar errado. Aí eu tava cantando errado, o mestre fala pra mim, o mestre Jabuticaba fala pra mim, tá errado. Eu falei, eu escutei assim, senão você escutou assim. Aí ele falou, putz, mesmo. Mas ele não emprestava, porque falava, nossa, tem que se virar. Até porque antigamente os mestres, eles cantavam com a oratória, o dialeto deles mesmo, o sotaque que eles tinham, e muitas coisas não dava pra gente entender. Você tinha que estar voltando aquela fitinha pra poder entender o que o mestre estava falando ali. Você errado mesmo. E aí quando você entendia errado, você chegava no seu mestre, que já tava há muito tempo ouvindo a mesma música. Uma coisa que é muito doida, cara, é sempre assim, vai em São Paulo, você canta uma música de um jeito. Tá. Aí você vai pra Minas Gerais, Já os caras é cantam a mesma música com outra. Eu tô Sim, cantando errado, os outra caras roupa, tá cantando certo. Hoje já tá caindo meio por terra isso. Tá. Por causa da internet, né? Entendi. Das redes sociais e tal. Você vê lá o cara. E hoje a capoeira ela tem uma música própria. Hoje ela tá, exemplo assim, ou tá falando a história de um mestre antigo, ou está se falando uma história que aconteceu dentro de uma roda, ou o cotidiano de um capoeirista. Ela tá mais. Antigamente não. Era música de cordel, era música. Infelizmente não. Faz parte tinha música de centro, de ponto de umbanda. Hoje não, ela já tem uma característica própria. Entendi. Então, exemplo assim, hoje ela fala dos mestres, fala do cotidiano, fala de momentos que aconteceram na capoeira. Então ela tá muito mais própria. Mas é porque tá levando tempo. E assim, tem muita música de capoeira, se o cara prestar atenção. Quando o cara entra, ele não presta, mas que a gente já tem um certo tempo, ela fala a história toda da capoeira de um mestre. Tem música de capoeira que fala a história todo dia do mestre Pastinha, todo dia do mestre Bimba, do Manuca da Praia, de caras famosos da capoeira que tiveram momentos famosos na capoeira. Isso é muito interessante. Exatamente. Essa parte oral da capoeira, ela vem através da música, né? os fundamentos da capoeira. Sim. Então nós ensinamos os nossos aprendizes, os nossos alunos a ouvir a música de capoeira. Escute a música, entenda o que ela está falando para você poder cantar. Porque o que você está cantando, todos vão ouvir. Sim. Né? Então, para eles, até mesmo, porque a capoeira é todo um jogo de pergunta e resposta. Quando eu canto, o meu colega responde o refrão. E para ele responder um refrão, ele precisa entender o que você está falando. Né? E isso é legal até para fonética, mesmo para criança que está desenvolvendo, pessoas que têm a língua presa, vai começar a soltar. Né? Então a capoeira, e ela muito tem muito recado para a vida. Tem uma música que eu gosto muito assim, que é de uma escola grande, que ele fala assim: eu caí na capoeira, mas posso me levantar. Tem gente que não entende que a pior rasteira é aquela que a vida dá. E de certa forma é uma visão da vida. Com certeza, entendeu? Com certeza. E tem muito assim, eu vou perguntar porque também é uma coisa que acontece comigo na parte de música, né? Sim. Às vezes eu tento impulsionar no pessoal a coisa de compor, de fazer música, de escrever. Tem assim aluno que às vezes chega e quer falar, eu tô fazendo uma música para capoeira. Acontece isso? Legal, tem, porque vai incentivando, ele fala assim, porque assim, como tem muitas músicas que são de domínio público, músicas que dá a liberdade para você criar também, né? Mesmo o Paranauê, que é tão tradicional dentro da capoeira, quando você canta o Paranauê, você canta algumas frases ali que dá para ir rimando. E o que você encontra que rime ali, que seja... naquele momento, né, mesmo? Para aquele momento da roda que está acontecendo, né? Ou para alguma historinha que você quer criar ali naquele contexto que está acontecendo, fica legal. Né? Eu já tive vários alunos, inclusive alunos que estão começando mesmo, começou com 2 meses já, mestre, trouxe uma musiquinha. Claro que você vai ver a música, você vai respeitar, mas muitas vezes não tá, né? Aí você dá uns toquinhos para ir melhorando, não vai desestimular, não, tá ruim. Não, é por aí, o caminho é esse. Você vai incentivando ele a melhorar essa letra da música aí para ir, né? Inclusive nós mesmos já temos músicas gravadas de capoeira também, né? Os mestres, a gente vai, porque a capoeira você vai vivendo dentro dela e você vai criando uma vivência aonde você vai ter um acervo muito bom para poder compor as músicas contando a história da capoeira, porque é a história que você viveu, a história que você já ouviu falar, né? Quando a gente fala ouviu falar, são mestres que realmente viveu dentro da história, né? Nós temos vários mestres vivos, graças a Deus, até hoje dentro da capoeira. O próprio mestre Zé da Vox, que é o meu avô de capoeira, ele tem umas histórias maravilhosas para contar da capoeira, né? Ele foi o precursor da capoeira em São Bernardo. São Bernardo. E ele tem umas histórias maravilhosas, e todo dia eu ligo para ele, a gente está conversando aí 2, 3 horas no telefone, ele fica conversando, ele contando as histórias, tudo. Já fez vivência na Academia do Mestre Tupi, né? Muito bom. Então assim, esses mestres, eles nos trazem a história, e a gente está sempre assim, tentando sugar o máximo possível deles. Que a gente tenta mostrar para os alunos da gente, que nem assim, eu tenho 46, o mestre tem 48.
O mestre tem 48. Hoje a gente tá, graças a Deus, fisicamente estamos bem, estamos jogando, mas vai ter uma hora que isso vai se acabar. E nós da capoeira sempre ensinamos nossos alunos que aqueles mestres antigos já passaram pela nossa fase. E eles têm muito para ensinar. Porque o mais difícil é você ensinar sem fazer movimento. Tá. Porque acontece no decorrer da vida, você tem alguma debilitação, alguma lesão. Hoje menos, porque o capoeirista está estudando mais. Mas na época deles, eles faziam muitas coisas exageradas. O meu mestre mesmo, o mestre da Vox, que tenho o prazer de conhecer ele. Hoje ele tem problema, ele anda com a muleta. Por quê? E era um cara que jogava muito, pulava muito e tal. Só que na parte física, eles pecavam um pouco em exageros. Isso não é só na capoeira não, né, mestre? Outras artes também. A gente vê que tem um exagero e hoje não. Hoje as pessoas estão estudando mais. Tá vendo que o específico é melhor do que 700 polichinelo, exemplo. Entendi. Entendeu? Assim, a capoeira antigamente era tido muito como luta mesmo, né? Tinha muito desafio. Então você, para se manter dentro da capoeira como mestre, você tinha que lutar mesmo. Tinha que provar dentro dali que você era bom. Não mudou muito hoje, não. Não mudou muito, mas assim, hoje em dia você ainda tem, agora você tem leis que te protegem, muita coisa. A pessoa não vai invadir sua academia e vai querer quebrar o pau. Mas tinha pessoas que vinham dentro da sua academia e te visitar, porque a capoeira faz esse intercâmbio, né? Nós temos é diferente das outras artes marciais que nós temos, tipo eu, com o meu grupo, vou lá e visito o grupo do Mestre Tupi, visito o grupo de outro colega, mas vamos lá para trocar informações, para acrescentar. Tem pessoas que não, que vão para uma academia, naquela época principalmente, para fechar a academia do cara. Batia no mestre, batia em todo mundo, se o grupo realmente fosse um grupo fraco. Batia em todo mundo. E aí, perdi os alunos. Pô, o rapaz veio aqui, os mestres lá, batendo em todo mundo aqui, eu vou ficar aqui com esse mestre, não, eu vou para outro lugar. Acabava, então naquele tempo tinha muito desafio. Então eles tinham essa necessidade de um treinamento forte, de pancada, não sei o quê, e acabavam se lesionando mais. E pior, né? Sem conhecimento. Sem conhecimento, que é o pior. A questão física, desculpa mesmo, sem conhecimento. Mas... hoje eu trabalho com isso. Então a capoeira tem uma coisa que outras artes não tem. Ela trabalha muito a mobilidade, que é uma coisa que você pode colocar no Instagram, todo mundo fala de mobilidade. Fui fazer um curso, que eu paguei um valor até... Não dizendo que o curso não era bom. Mas, cara, tudo que ele tinha... Só mudava o nome, era em inglês, mas era tudo que a gente faz na capoeira. Entendi. Eu olhei assim e falei, cara, mas você já consegue fazer tudo isso? Eu falei, eu uso minha vida inteira isso. Mobilidade de tornozelo, mobilidade de ombro, mobilidade de quadril, mobilidade de coluna. Tudo isso na capoeira. Tudo que já é feito na capoeira. Só que é aquele negócio, né? Lá fora tem muito disso. O cara montar, fazer uma metodologia e vender. Tá errado? Não. Mas se o capoeirista olhasse a capoeira... Por isso eu falo, a capoeira dá pra vender de várias formas. Não é só a parte luta, tem outras coisas. Ela tem muitas vantagens para fazer ela. Entendi. O número de sinapses que ela manda de informação, ela não perde para nenhuma outra luta. É uma coisa absurda. Por isso que assim, uma coisa. Por que você fez faculdade? Eu mesmo não fiz novo, né? Fiz mais velho. Por causa disso, para defender a capoeira. Eu tava cansado dos outros falar que a capoeira não serve para nada. É isso. Hoje não. Entendi. Quando o cara vem falar comigo, eu tenho embasamento do que eu tô falando. O cara fala, pô, realmente. E eu mostro na prática que realmente isso funciona. Você tá falando, só prolongando um pouquinho, né? Eu tenho um senhor que começou comigo de 60... Hoje ele tá com 63 anos, ele começou com 61, o seu Fernando. Cara, ele não fazia cócoras. Hoje ele faz. Nossa. Se o médico... Quantas vezes eu ouviu falar um médico falar assim pra você, ó, seu joelho tá doendo, você não pode agachar mais. Tá errado, cara. Pega uma criança pequenininha, como que ela fica horas e horas agachando? Então o ser humano foi feito. O problema, com o decorrer do tempo, ele vai deixando de fazer as mobilidades e vai perdendo isso. E a capoeira trabalha isso muito, né? Muito, do começo ao fim. E assim, não sei se a gente já falou disso, acredito que não. Dentro das faixas etárias de procura, criança, jovem, adulto, tem uma que é mais assim, que procura mais, que vocês percebem, ou é bem... Depende do lugar, né, mestre? É isso que eu ia falar, depende muito da comunidade que você está inserido ali com a capoeira. Que nem eu, não sei, rapaz, eu recomecei um trabalho agora no Baeta, né? E com a intenção realmente de fazer o trabalho com a capoeira adulto, infantil, mas com o horário a partir das 20 horas, você vai vir mais adulto, mas não, pelo contrário, tá vindo mais crianças. Né? Então estão vindo, tem muitas crianças mesmo, criancinhas de 5, de 4 anos, né? E os pais procuram, vêm junto e acabam ficando junto também, praticando a capoeira junto com a criança, que é o legal, essa junção familiar que é importante. Isso é uma dificuldade que a gente tem, né, mestre? Exemplo assim, dificuldade não, é um jogo de cintura. Exemplo, você monta uma aula, aí pô, vou montar aula, aí chega 3 crianças de 4 anos um dia fazer uma aula experimental com adultos.
você tem que agradar a todos. E aí? Você tá aí, entendendo? Entendi. Plano B, Aí. plano C, plano D, plano FG. A capoeira a gente tem isso de inserir, né? De incluir as pessoas, independente. Chegou ali um cadeirante, todo mundo correndo, o cadeirante chegou, legal, vamos trazer ele para dentro. Não, nós vamos dar um jeito dele estar dentro da capoeira. Né? A faixa etária, você está trabalhando com um grupo de 20 pessoas, todos acima, todos maiores de idade, de repente chegou um garoto de 6 anos. E aí, como vai fazer com essa criancinha ali? Porque os exercícios, a metodologia utilizada para o adulto é totalmente diferente do usada para a criança. Criança a gente trabalha dentro do lúdico, né? Dentro da brincadeira mesmo só. Já o adulto não, performance física, treinamento funcional mesmo. Mais duro, né, mesmo? É um treinamento mais pegado mesmo. A criança já não precisa disso. Então, para que eu vou pegar um garoto de 10 anos para baixo e ficar forçando o abdominal nele, forçando o agachamento? Não há essa necessidade nesse momento da vida. Então, ali ele quer brincar e aprender. E a criança aprende melhor brincando. Sim, né? Com certeza. sim, Ele brincando, ele vai gostar, ele vai se desenvolver. E aí, quando você tem um grupo de adultos e crianças, você tem que tentar fazer essa... A mescla, né? Que é mais difícil, né? Totalmente. É bem difícil. Sim. Nossa. Eu me vejo nessa situação direta, que eu dou aula na academia e lá só tem adulto. Tinha um menino, que era filho de um aluno meu, que eu falei pra ele, ó, aqui é diferente, né? Eu dou aula pra criança, eu falei, aqui é pra adulto. Mas ele, não, eu vou ajudando ele, tanto que ele até parou. Eu falei, Ezinho, esperar você crescer um pouco mais, aí ele vai, acho que vai fazer até lá na ONG que eu dou aula, por causa disso, porque é muito difícil, cara. E outra coisa, em academia, a capoeira não tem um espaço, até hoje ela não tem um espaço como outra arte marcial. Vou dar um exemplo, você vai procurar um lugar para dar aula, o cara vai te jogar, sabe que horário? 9 horas da noite, o último horário. Isso quando joga, às vezes você fala que... Você chega numa academia e fala, oi, tudo bom? Gostaria de estar ministrando aí uma aula, saber se vocês têm interesse pela aula da capoeira. Capoeira? Ô, capoeira? Não. Né? Logo de cara já falam não pra você, né? Mas, não, tudo bem, a gente respeita, né? Mas é uma coisa que, assim, a gente já bateu em várias academias, né? Hoje eu já procuro nem ir em academias para evitar esse tipo de, desaforo. Porque quando a gente ama alguma coisa, a gente não quer que ela seja desprezada. E você chegar numa academia... independente do tamanho da academia, se for desprezado, sua arte ser desprezada ali, né? Você tem uma academia de artes marciais, eu não posso ter a capoeira ali? Por que não? A capoeira é arte marcial. Sim, né? sim, com certeza. Então, assim, chega numa academia de dança também, chega numa academia de dança, capoeira também é uma dança. Eu posso chegar e ministrar capoeira com a parte estética dela, da dança também. Você vê que eu sempre gostei de tocar uma das músicas, em vários momentos que eu faço, assim, a música Berimbau, que a gente até faz na fábrica lá junto, né, brincando com um som que faz aí você faz no violão como se fosse o berimbau. Por quê? Porque eu acho que é importante justamente para frisar mesmo a coisa da capoeira, né? Sim. Tem até o refrão da música, Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza, camará. Então é uma forma de você reverenciar e também demonstrar né, que tem isso, né? E tem, como eu falei, eu acho que tem às vezes um pouco de receio, um pouco de... Né, assim, Sim, mas eu vou te falar uma coisa que é muito doida. Você é músico, né? Sou músico. Onde você for, pode perguntar pra ele, pra quem você quiser, onde você for, que tiver um som do berimbau, parece ter um imã pra você ver o que tá acontecendo. Sim, com certeza. É uma coisa, eu não sei te explicar, é mágico, cara. Às vezes você vai dar aula, esse dia aconteceu um negócio comigo, eu fui convidado pra um evento de capoeira, eu conversei com a minha esposa, eu falei, cara, e olha que assim, eu tô com, graças a Deus o trabalho tá bom, não posso reclamar e tal, mas eu falei, cara, tem hora que desanima. Porque às vezes você vai pra... Eu falo pra um aluno meu, né? Acho que o mestre já conversamos sobre isso. Às vezes você fala assim, pô, poderia ficar com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha em casa, e eu vou lá. E o aluno, ele vai quando ele quer. E aí você deixa de fazer algumas coisas que vão passar. Eu tô com um problema muito sério com meu pai, né? Meu pai tá passando uma situação difícil e tal, então você vai pro hospital, volta e tal. E teve um dia que eu tinha que dar aula e ir pro hospital e você faz tudo isso. E aí às vezes o seu aluno não reconhece isso. Não é reconhecer de, te abraçar não, mas pelo menos ir na aula. Aí eu vou quando eu quero. Aí você pergunta pra ele, por que você não foi? Não tava afim. Aí você fala, pô, e aí eu tô aprendendo muito com as outras artes marciais. Não, Tupi, não é assim que funciona não, meu parceiro. Você tem que ser mais enérgico em algumas coisas. E é verdade. E isso é uma coisa. E aí eu recebi uma homenagem, uma coisa singela, uma plaquinha. Isso me deu um up, porque ela tava na placa, tava escrito assim, exemplo, uma vida pela capoeira. Já tem um certo tempo, por isso não que eu seja o melhor, nem o mestre, a gente nunca tem essa pretensão. Mas o que a gente passa é o de melhor que a gente tem. Porque
Porque eu posso falar dele porque é uma amizade de muitos anos. A gente é mestre de capoeira dentro e fora da capoeira. As nossas atitudes coincidem com o que a gente fala pro nosso aluno. Minha preocupação é maior, é igual assim, meu filho, exemplo, me cobrar uma coisa que eu não sou. Não, eu tenho que ser aquilo que eu falo. Sim. Ah, você é isso, você é bravo, você... Não, sou isso dentro e fora da capoeira. Se eu falo que, a gente não tem uma, não que seja errado, cada um faz, mas eu não bebo, eu não fumo, ele também não. E depois o aluno meu fala, o que você acha? Eu falo, pra mim isso não serve, mas pra você serve. E as atitudes, sabe? Ser ético no trabalho. Tem que ser. A capoeira pra nós, eu posso falar dele, porque eu conheço há muito tempo, é trabalho, não é brincadeira. Na ONG tem que ser descontraído, né, mestre? Sim, a gente brinca. De capoeira, porque as crianças precisam... E é dar mais a ONG que a gente só pega pedreira. A gente leva a brincadeira para a criança, né? Para ela é uma diversão, é uma alegria, mas para nós é um trabalho sério. Né? A gente está ali brincando, está contando historinha, está brincando com o berimbau, brincando com a fala, com outra coisa, fazendo pega-pé, alguma coisa, mas aquilo para nós é muito sério. Para a criança, automaticamente é o lúdico, é a brincadeira, é a diversão. E isso que atrai ele, então tem que ter a brincadeira. O que ele falou é realmente isso, a gente tem que ter responsabilidade. Tem a brincadeira, mas nós somos responsáveis. Você vê aquele mestre tá brincando, rolando, a gente interage com o aluno. Se tiver que rolar no chão brincando, correndo, pulando, nós vamos fazer isso. Não somos aqueles professores, aquele educador que vai ficar parado vendo a coisa acontecer. No mesmo tempo que a gente está interagindo com ele, nós estamos fortalecendo o vínculo com a criança, com o aluno, até com os adultos também. A gente faz a brincadeira com o adulto também. O adulto precisa brincar muito mais que a criança, porque ele já perdeu lá atrás, não pode perder mais, né? Então tem que se movimentar. Né? Então é isso daí, a capoeira vai buscando um foco sempre dentro do público. Né? Se é criança, a gente vai dentro do lúdico, se é o adulto, a gente vai dentro da parte mais profissional mesmo, meio capoeirístico. Né? É só para uma coisa. E não existe esse negócio de que assim, o cara tá aprendendo capoeira lúdica, só aprende a brincar. Não é isso, não. Na brincadeira ele aprende muito mais do que qualquer um. Eu chegar ali e ficar ensinando só coisas metódicas para ele. Pode ter certeza que os meus alunos, eles brincam, mas todos cantam, tocam e jogam. Então eles fazem a capoeira. É que muitas vezes quando um outro capoeirista vê o nosso trabalho, fala assim, essa capoeira, essa brincadeira, não ensina capoeira para ninguém. Não, nós ensinamos a capoeira sim. E quando a gente não coloca algumas músicas, aí fala, poxa, não está ensinando música de capoeira, está ensinando música infantil para criança. Nós estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com adultos. A gente não está colocando pontos, né? Que, assim, tem muitas mestres aí que colocam muitos pontos de umbanda, pontos de candomblé dentro da música. E nós tiramos isso daí para colocar o lúdico. Até porque uma criança chega na sua casa, ele vai ser questionado pelo pai, por que você está cantando essa música aí? Porque o pai já ouviu no terreiro, já ouviu no... Isso aí realmente é da religião. Então nós tiramos algumas coisas sim. E sem falar, né, tiramos não, né? Não tirei nada. E sem falar que comunidade carente, 80% do público é evangélico. Sim. Então, 80%. Então imagina a confusão. Eu mesmo tenho, ele também tem. A gente passa uma música e explica por quê. Sim. Qual o sentido, né? Tem que ter um porquê. Porque assim, a criança vai ser questionada em casa às vezes. E se a criança não tiver um argumento para falar, o pai automaticamente vai tirar ele da capoeira. Vai tirar, porque o pai não tem coragem de levantar o bumbum da cadeira e ir lá assistir uma aula com o filho. Mas vai levar ele pro futebol, né? Futebol vai. Vai ter jogo da seleção, hein? Você marcou o evento, não foi no dia da Copa do Mundo, não? Vê aí o evento aí, que dia que tá marcado, porque assim, se preocupa. Antes era a corrida, né? Com o Ayrton Senna tava vivo, o pessoal muito... Uma vez um pai fez isso numa reunião. Você é velho, hein? Sou, filho. Então, eu tava fazendo uma reunião com os pais, né? Porque eu faço reunião com os pais pra gente conversar sobre o andamento dos filhos, os eventos que nós vamos ter. E numa dessas reuniões, um pai falou pra mim, mas vai cair no dia da corrida. Vai ser no domingo, vai ser no dia da corrida, vai atrapalhar. Eu falei, o que é mais importante na sua vida, a corrida ou seu filho? Então você vê aí, se for a corrida, fica em casa. Tá? Vê se alguém pode trazer seu filho aí, que eu acho que a capoeira é mais importante para ele nesse momento, né? Então assim, não é querer fazer uma disputa entre pais e filhos, mas mostrar para o pai que o maior valor que ele tem na vida é o filho dele, a joia mais preciosa que ele tem na vida é o filho dele. Se nós não valorizarmos nossos filhos, nós não podemos esperar que o mundo vá abraçar. Sim, né? Então nós temos que educar os nossos filhos para viver no mundo e não o mundo viver nos nossos filhos também. Né? Não é dar tudo o que ele quer, mas o que ele precisa. E o que ele precisa, ele vai ter dentro da sua casa, com seus pais, com sua mãe. Mas quando não tem isso, aí vai os educadores aí fazer esse papel, né? Tentar nos colocar não é se colocar no lugar do pai ou da mãe, mas suprir essa necessidade de brincar com um adulto de confiança, porque a criança que não brinca com o pai, não brinca com a mãe, não brinca com seus familiares adultos, vai brincar com um adulto fora.
E aí ele corre um monte de risco. Uhum. E graças a Deus tem os educadores, tem oficinas, graças a Deus tem a cultura agora aí, com esse espaço, fábrica de cultura, tem outros... Tô pagando, hein? É, lógico. Nós temos a fábrica de cultura, nós temos vários projetos que trazem essas pessoas para nós aqui, onde a gente pode estar suprindo um pouco dessa necessidade. Que bom, né? Que bom. Bom, pessoal, nós já estamos na fase final. Assim, hoje nós recebemos o mestre Tupi e o mestre Márcio falando da capoeira, e eu gostaria que vocês dessem seus últimos recados aí, agradecimentos, e também que vocês pudessem falar dos contatos de vocês aí, telefone, o que vocês tiverem aí, zap. Você primeiro. Legal. O mais velho primeiro. Mais velho. Então, Marcião primeiro. Legal. De contato eu sou ruim. Depois anota aí na vinheta aí embaixo aí, o contato, porque o contato não está aqui comigo agora, não. Deixa o contato lá fora. Tá. Só sei o contato do celular. Mas o seu e-mail, o seu Instagram, mestre? Então, o Instagram é... @mestre Márcio. @mestre Márcio Capoeira Anastácia. Isso. Né? Esse é o meu Instagram. Tá No seu Facebook contato. também, né? Beleza. Facebook e no Instagram. É isso aí. E Bom, o mestre Tupi? Tá lá, @mestre Tupi. Aí você acha facinho. Tá. @mestre Acho que eu sou o Márcio. único com esse apelido, eu acho. Ah, Eu acho, né? fala, Marcião. Então, a pergunta era sobre... para mim falar sobre a capoeira. Então, assim, a conclusão. Aos mestres e professores que queiram entrar com a capoeira dentro das escolas, né? E sempre venham com muito amor, com muito carinho, com tranquilidade, respeitando a integridade dos alunos, a faixa etária de cada um, o desenvolvimento físico e mental deles. Não vai querer empurrar os seus fundamentos, os seus conhecimentos, sem mesmo conhecer a vida dessa criança, porque às vezes ele está ali, seja criança ou seja adulto, né? Às vezes ele vem para a capoeira, nem sempre é só para ver a arte marcial, só para ver o pulo, né? Muitas vezes, que nem vamos falar dos idosos vêm para a capoeira muitas vezes para não ter um contato, fazer o social, né? Uma conversa, tá interagindo, estar vivo, Muito bom. ter esse momento ali, né? Então isso é importante. E só um recado importante para os capoeiristas que vendem instrumentos, né? Que é importante. Tem muitas pessoas, duas alunas foram me levar um instrumento para ver, o berimbau, e eu falei, eu posso levar aí, você como o mestre conhece o instrumento? Eu falei, legal, pode trazer que eu dou uma olhadinha nele. Peguei o berimbau para ver e fiquei espantado. Como que você vende um instrumento desse para uma criança? O berimbau, ele tem que ser bem preparado. Ele tem um arame, que se você não cortar aquela pontinha dele, aquela pontinha pode cortar a criança, pode machucar e até gravemente, pegar no olho alguma coisa. Então, as pessoas que preparam um berimbau, principalmente para a criança, eu acho que para todos, né? Mas principalmente para uma criança, tenha cuidado com essa parte da pontinha do arame, porque é muito perigoso você dar um berimbau com essas pontas que vai machucar. É perigoso. Vai machucar ele, pode machucar outra pessoa. Então não é um brinquedo, é um instrumento que tem que ser feito com muito carinho, com muito amor e para uma criança. Tá. Né? É mais isso daí. Muito bom, então, gente. Bate-papo muito, muito legal, muita coisa pra gente aprender, para falar. Mais uma vez agradecendo ao mestre Tupi, ao mestre Márcio. E pessoal, você que está aí, ó, do outro lado, assistindo a gente, se você quer participar com a gente do projeto, você olha aqui na tela e tem o QR Code, você pode estar ajudando a gente nesse projeto que fala sobre as artes, sobre os seus personagens, sobre a sua história, tá bom? Eu sou o Flávio Véspero e nós fazemos parte aqui do Flavesp Podcast. Muito obrigado e até a próxima, ok?